Olá pessoal, meu nome é Fernanda, eu sou educadora social, formada em psicologia aqui no Centro Unisal e tenho mestrado em psicologia pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E o tema que eu trabalho atualmente é o consumo de bebida alcoólica, né? Consumo responsável de bebida alcoólica, e troco essa ideia com jovens nas escolas, na rede pública e privada do município de Lorena e também na região do Rio de Janeiro, do Vale Paraíba, Fluminense e Vale Paraíba Paulista. Atualmente estou morando em Lorena. Eu vim a trabalho pelo projeto que eu trabalho atualmente, que tem o objetivo de conversar sobre o consumo de bebida alcoólica nas salas de aula. Falar um pouquinho da minha trajetória, como que eu me formei em psicologia, por que eu escolhi esse curso, por que eu escolhi trabalhar com educação social. Desde os 16 anos de idade, mais ou menos, na época do ensino médio, eu já era engajada com movimentos estudantis, grêmio estudantil e tal. E na época surgiu um projeto na minha cidade chamado Oficinas de Ideias. Eu ajudei até a fundar esse projeto e a proposta era conversar com os jovens sobre assuntos diversos, assuntos que interessam a juventude, as juventudes. E desde então, em contato com esse pessoal, trabalhando com esse pessoal, eu me interessei pelo curso de psicologia e vim para Lorena para estudar isso, e todos os meus estágios foram voltados para a área de educação social, trabalhando na prevenção, trabalhando com temas relevantes a questões sociais e a questão da juventude principalmente. Sempre tive muito interesse. Por ter sido alguém que, quando jovem, teve a oportunidade de poder se expressar, de poder ser ouvida, e isso me trouxe muitas coisas positivas e que me impulsionaram, me motivaram a fazer a escolha profissional que eu tenho hoje e ao trabalho que eu desenvolvo. E aí, hoje estou aqui para falar um pouquinho mais sobre algumas habilidades e coisas bacanas que a gente tem na nossa adolescência, na nossa juventude, na época que a gente está cursando a faculdade, e que talvez a gente não pense que são habilidades legais, que são coisas bacanas que podem somar na nossa trajetória profissional. Uma das primeiras coisas que eu gostaria de destacar são os nossos amigos, os nossos contatos, as pessoas que a gente encontra nessa trajetória toda da nossa vida. Todas as amizades que a gente tem, contatos novos, a gente pode aproveitar como possibilidades de meio de trabalho. Sei lá, um amigo seu que tem uma ideia muito maluca pode se tornar o seu parceiro de negócios, pode se tornar o seu parceiro de projetos sociais. E comigo foi bem assim, né? As pessoas com que eu trabalho hoje são os meus amigos de muito tempo. E sempre surgem novas ideias de papos assim. Então, a dica que eu poderia dar para você é jovem, aproveita dessa oportunidade de ser jovem, de poder estar estudando, de poder estar mais em contato com os temas atuais, para poder se inteirar de tudo que está acontecendo no mundo. Então, assistir filmes, assistir séries, são coisas que somam bastante para a pessoa que você é e para a sua perspectiva de mundo e para o que você quer para a sociedade, para o trabalho que você quer empreender. Pensando numa visão empreendedora e trabalhando com empreendedorismo social, que é o que eu trabalho, está sempre ligado a novas realidades e sair um pouquinho do nosso mundinho e perceber o mundo à nossa volta, faz com que a gente tenha uma perspectiva ampla e consiga pensar melhor nesse empreendedorismo social, pensar no coletivo. E se a gente está falando de temas atuais como sustentabilidade, a gente tem que pensar coletivamente, né? Pensando no nosso planeta, pensando na sustentabilidade do nosso trabalho, pensando na nossa forma mesmo de viver. O que a gente quer pra gente, o que a gente quer para os outros. Então, uma das dicas que eu daria por favor, cultive os amigos que você tem, aproveite dessas amizades, aproveite dos novos contatos, de conhecer gente diferente e ter contato com novas realidades. Através também de arte, música, filmes. Acho que quanto mais puder explorar esse universo, melhor será para você ter novas ideias. E pensando um pouco nessa fase de juventude que vocês estão, que nós estamos, mas principalmente quem ainda está na fase de desenvolvimento, a galera aí que está entrando na faculdade ainda está numa fase bem interessante, pensar bastante que a mente jovem tem muita facilidade para aprender e se adaptar a novas realidades, a novos conteúdos. Então, pratique novos esportes, se empenhe em novas atividades,
que te tragam desafios. Desafio é você mesmo, ler novos livros, ter contato com mundos diferentes, faz com que você se expanda. Expandindo a sua inteligência, né? Você tem possibilidades maiores de enxergar oportunidades em lugares que pessoas não veem. É assim que funciona a mente de pessoas empreendedoras. Uma outra questão, falando de coletividade, de postura profissional versus postura pessoal, você não é duas pessoas em uma. É claro que a gente se adequa a ambientes que a gente está, a nossa linguagem, a nossa vestimenta. Tem instituições e ambientes que pedem isso. Mas nunca perca a sua marca pessoal. Aliás, descubra quem você é enquanto pessoa, porque esse vai ser você enquanto profissional. As suas relações e a ética que você tem nas suas amizades, nas suas relações familiares, vão dizer muito sobre você como profissional. E a gente fala muito de uma neutralidade profissional, que eu digo que ela não existe muito. A gente sempre vai se afetar, principalmente quando a gente trabalha com humanos, né? A gente trabalha com pessoas. Então, acho que a gente tem que cuidar mais da nossa ética, a nossa postura ética, os nossos valores, e sempre ser autêntico com o que a gente acredita. Principalmente quando a gente se conhece bem e tem noção dos nossos valores, a gente tem a maior capacidade de ser autêntico com as nossas ideias. E ser um profissional de grandes valores, de ter uma ética pessoal, isso faz com que a gente também tenha sucesso na nossa vida profissional. Se você tem sonhos, você tem que ser coerente com seus sonhos, você tem que ser coerente com as suas atitudes. Então, pensar sempre nas pessoas e na forma como que você gostaria de ser tratado ajuda você a pensar em, por exemplo, como você quer ser um empreendedor, ter uma empresa ou ter um projeto, como você gostaria de passar suas ideias e tratar as pessoas. Pense na forma como você gostaria de ser tratado. E aí eu acho que a proposta que eu gostaria era de dar essa dica de perceber que tudo que se vive hoje vai ser aproveitado lá na frente. E que não só o conteúdo que você está estudando, mas todas as vivências são muito ricas e em algum momento elas vão comungar para te ajudar na sua trajetória profissional. Que não existe uma vida profissional e uma vida pessoal separadas. Elas são o seu trabalho, às vezes, a sua vida. Às vezes, se você for empreendedor, às vezes você vai trabalhar na sua casa. Então não existe essa separação no sentido de dizer que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente tem que ter postura profissionais e pensar que algumas atitudes a gente vai separar por questões profissionais de questões pessoais. Mas, de maneira geral, a pessoa que você é o profissional que você vai ser. O chefe, a pessoa que você é com seus colegas, com sua família, vai se refletir, por exemplo, como você vai ser um chefe. Se você vai ser um chefe querido, se você vai ser um líder aprovado pelos outros, ou se você se você não tem uma ética bacana, se você não pensa nas outras pessoas. E eu vivo muito isso no meu trabalho, então eu queria falar um pouco dessas questões que às vezes não são levadas em considerações quando a gente está falando de ambiente profissional, de carreira, de estudos. Pensando um pouco melhor nessas dicas, né? Falei um pouco de aproveitar a nossa rede de amigos, nossas amizades. Falei um pouco da gente pensar na nossa própria ética pessoal, nossa autenticidade. Falei um pouco também sobre a gente pensar em novos desafios e ter contatos com realidades diferentes para que a gente possa enxergar possibilidades em lugares que outras pessoas não enxergam. Gostaria de falar um pouquinho sobre escolhas. O nosso tema aqui nunca é cedo demais para pensar na nossa carreira. E aí isso tem muito a ver com as nossas escolhas, as escolhas que a gente faz todos os dias. Tem uma frase famosa que diz que a vida é feita de escolhas e que a gente faz escolhas, as nossas escolhas nos fazem. E isso é muito real. E também não é tão grave quanto a gente pensa. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente tem algumas oportunidades na vida de fazer cursos e estudar coisas diferentes, que a gente pensa assim, poxa, eu escolhi isso, mas não tem nada a ver com a minha vida e nunca vou aproveitar disso. Ou o que eu estou estudando na escola nunca vai fazer sentido na minha vida porque eu quero outra coisa. Realmente, tem coisas que vão passar, mas a maioria das nossas vivências vão fazer o que a gente vai ser. Aliás, a maioria das nossas vivências que fazem o que a gente é.
né? As nossas experiências vão nos fazer, e aí as nossas escolhas também nos fazem nesse sentido. Então, por exemplo, quando a gente entra na universidade, é um drama escolher o curso que a gente vai fazer. E a todo momento a gente fica se questionando. E também houve questionamentos de vozes dentro da nossa cabeça, tipo os nossos pais, os nossos familiares, os nossos amigos. Esse curso vai te dar dinheiro mesmo? Vai te dar o retorno, custo-benefício? Eu digo, pela minha própria experiência, que a gente tem que seguir o nosso coração, fazer o que a gente acredita. Mas tem momentos na vida de dúvidas, né? Será que eu estou fazendo uma escolha legal? Será que eu devia estar estudando isso? E aí tem gente que faz alguns semestres de um curso, decide trancar e fazer o outro. E queria dizer que está tudo bem. Cada vivência que a gente tem assim, a gente pode aproveitar. Tudo vai ser muito bem aproveitado. Por exemplo, eu com 16 anos de idade, eu me inscrevi para um curso no Senai. Era eletromecânica automotiva. Eu sou formada em eletromecânica automotiva pelo Senai. E eu costumo brincar que eu não sei nem onde é mais a repimboca da parafuseta nos carros. Mas algumas coisas não foram aproveitadas para a carreira que eu tenho hoje, claro, né? Eu não trabalho com isso. Eu escolhi cursar psicologia. Mas a vivência que eu tive, por exemplo, nesse curso, hoje reflete na profissional que eu sou. A ideia que eles me deram de profissionalismo, ou, por exemplo, das relações dentro de uma empresa, e os meus amigos, os professores que eu tive contato naquela época, enriqueceram muito a minha vivência e me ajudaram a dar base para as escolhas que eu fiz para a minha vida hoje. Então, se você está até em dúvida com o curso que você está fazendo, fica tranquilo, porque tudo vai poder ser aproveitado. Assim como eu falei, os contatos, as vivências, as pessoas que a gente conhece, os lugares que a gente visita, os filmes que a gente assiste, tudo pode ser aproveitado na nossa vida, porque tudo isso vai constituir os nossos valores, o nosso caráter, né, a pessoa que a gente é. E aí, pensando nessas escolhas, é muito importante a gente começar a prestar atenção nelas. Porque se você tem um sonho, se você tem uma ideia do que você quer ser lá na frente, se você quer ter uma casa, se você quer ter uma família, se você quer viajar, se você quer mandar muito bem em uma determinada profissão, ou até almeja cargos hierárquicos numa empresa, saiba que cada escolha que você faz nesse sentido vai ter um preço, você vai pagar. E as escolhas que a gente faz hoje tem que combinar um pouco com o que a gente quer lá na frente, né? A gente tem que buscar essa coerência entre essas escolhas, porque elas vão refletir. Uma coisa que eu trabalho, né, o tema que eu trabalho é o consumo de bebida alcoólica, o consumo responsável. E o álcool é algo que está muito presente na nossa vida, principalmente na vida universitária. Tem muita gente que quando entra na faculdade descobre um outro universo de festinhas de repúblicas, de cabular aula para ficar no barzinho. E aí a escolha de repente perder algumas aulas ou de virar uma noite numa saidinha, numa festinha, numa social, pode refletir muito no como vai ser a sua vida ali, né? Como vai ser o seu aproveitamento do seu curso. E também sacar que alguns estilos de vida em algum momento não vai combinar mais com o que a gente está querendo com o sentido de profissão. Por exemplo, hoje para mim perder uma noite de sono vai me custar muito no dia seguinte numa sala de aula com os adolescentes, com a maior energia, eu precisando dar conta daquela galera toda e trocar ideia. Então eu sei que, por exemplo, meu estilo de vida hoje exige que eu tenha um pouco mais de disciplina com o meu horário de dormir, com a minha alimentação. E a gente perceber como tudo na nossa vida está interligado, né? Eu falei que das diferenças do profissional e do pessoal. Nós seremos a mesma pessoa nesses ambientes. A gente vai ter uma roupagem um pouco diferente, uma linguagem um pouco diferente, mas nós seremos as mesmas pessoas. Então, perceber o quanto cada coisa vai influenciar na nossa trajetória. Começar a ficar esperto ao nosso redor. É uma questão que eu acho que é bem importante. Coerência com as nossas escolhas. Tem uma coisa interessante, paradoxo da escolha. Escolher uma coisa é não escolher todas as outras. Então esse é um preço que se paga. E aí é bom a gente prestar um pouco atenção nisso. Às vezes a gente entra num curso, está estudando uma coisa, pensando muito determinado só numa coisa e esquece toda uma outra vivência. Às vezes a gente está preso com conteúdo técnico e esquece que a prática vai exigir outras habilidades.
Então, tá um pouco mais esperto com isso. Uma outra coisa bacana, né, já que a gente está falando tanto de empreendimento, né, e de você ser dono dessas escolhas, a gente pensou em falar um pouquinho com você sobre tirar as ideias do papel. E aí eu pensei muito numa palavrinha-chave que muita gente não gosta, chamada disciplina. Porque quando a gente fala em disciplina, às vezes a gente pensa que vai ter um general do nosso lado falando o que a gente deve e não deve fazer, e às vezes a gente não está muito afim de seguir, né, certas regras e tal, e até questiona. Isso é muito saudável. Mas eu li um artigo uma vez falando sobre isso e eu acho bacana compartilhar com vocês. A disciplina versus procrastinação. Bom, se você nunca ouviu falar nessa palavrinha procrastinação, eu vou explicar para você o que é. Sabe aquela vontade que a gente tem de não fazer os trabalhos que a gente tem? Aquelas tarefas, um texto para ler, um trabalho acadêmico, um relatório para entregar? Isso geralmente vira uma bola de neve e atrapalha toda a nossa vida. Depois a gente fica igual um louco, estudando para as provas na última hora, tendo que correr atrás dos trabalhos. E eu sei, eu posso falar muito bem disso. Acho que acontece com todo mundo, né? A gente tem muito estímulo bacana fora do nosso objetivo que rouba a gente, captura a gente, nos sequestra, né? Por exemplo, assistir séries, filmes, também podem ser coisas que nos alienam, redes sociais. Isso pode ser essas podem ser coisas que vão nos tirar do nosso foco. Quando a gente fala de tirar ideias do papel, de empreender, a gente tem que lutar contra a procrastinação, contra a vontade de deixar para amanhã. E aí entra a palavrinha disciplina. Quando a gente fala de procrastinação, geralmente acontece um ciclo assim: eu não estou me sentindo muito bem para fazer uma determinada coisa, eu vou esperar me sentir melhor para fazer isso. E aí depois você pensa: caraca, eu não estou fazendo nada do que eu devia estar fazendo. E aí depois você fica triste porque você não está fazendo as coisas que você está fazendo. E aí você pensa: eu não estou me sentindo muito bem, eu acho melhor deixar para mais tarde. Isso vira um ciclo. Como que a gente quebra esse ciclo? Com disciplina. A gente faz uma tarefa e quando a gente tem a sensação de ter realizado aquela tarefa, aquilo dá uma energia tão boa que faz com que a gente se sinta motivado a fazer outras tarefas. Então, ser o próprio chefe, empreender, ter a própria empresa, ter o próprio projeto, diz muito sobre isso, essa disciplina que a gente tem de fazer as coisas mesmo quando a gente não está com muita vontade. Porque a cada tarefinha realizada, aquele tique que a gente dá na nossa lista de tarefas, vai alimentar e proporcionar que a gente tenha mais vontade ainda de fazer. A gente sente que a gente está conquistando, que a gente é dono daquilo que a gente está fazendo, que está segurando as rédeas. Pelo contrário, a gente fica com tudo muito solto, se sente muito perdido. E eu digo isso com experiência própria, eu já senti muito isso e ainda luto contra os desejos de parar tudo e ficar só assistindo um filminho, de ir tomar um sorvete, enfim, fazer coisas agradáveis primeiro. Comer a sobremesa antes do jantar. Então, acho que essa é uma dica de ouro. Começar a pensar nessa energia e como gerar boas energias através da disciplina, da realização de tarefas. Para a gente pensar um pouquinho melhor sobre o mercado de trabalho e as suas exigências, acho que todo mundo já deve ter ouvido falar que você tem que ser um profissional proativo, de que você tem que mostrar iniciativa, de que você tem que apresentar ideias novas e ter, capacidade de adaptação a mudanças, que o mercado muda o tempo todo. Isso tudo é muito real, claro que é. Mas independente um pouco disso, eu gostaria que a gente pensasse um pouco mais sobre como a gente quer que as coisas funcionem na nossa vida, né? Então, assim, com o que eu quero trabalhar? Eu acredito no que eu trabalho? Se a gente realmente acredita no que a gente faz, a gente vai ter a motivação para fazer isso. E principalmente seguindo as dicas que eu acabei de falar. Então, não se preocupar tanto assim: caraca, será que eu sou realmente muito proativo? Será que eu sou uma pessoa que tem muita iniciativa? Será que eu sou tão adaptado a mudanças assim? Tão flexível? Calma, respira. Eu acho que a gente tem que pensar um pouco também em se conhecer e saber quais são os nossos limites e ser muito honesto consigo mesmo e com os outros, né? Para que a gente não se imponha desafios impossíveis de serem realizados
e se frustre por causa disso. Então, acho que primeiro a gente tem que primar pela questão que eu falei, ética, né? Pensar muito bem no que eu gostaria que fizessem para mim, que eu não gostaria que fizessem para mim e pôr isso em prática. Pensar no coletivo, pensar numa sustentabilidade, pensar que cada coisa que eu faço hoje vai ter consequências e eu vou pagar preço por isso. Essas coisas são fundamentais para que você comece a se despertar e ser uma pessoa proativa, uma pessoa com iniciativa, né? Então, se conhecer também é muito importante, para que você não se violente também nesse processo, não fique frustrado e isso acabe com toda a sua motivação. Se respeitar e ser muito honesto consigo mesmo. Então, pessoal, pensando melhor sobre essa história toda de mercado de trabalho, as exigências, a postura, a linguagem, atitudes, habilidades, competências, eu diria que, pelas minhas experiências, que cada mercado vai ser bem diferente, né? Tem as suas peculiaridades, mas que no final das contas, o que vale é que você esteja trabalhando com algo que você realmente acredite, que isso te motive e que isso vai te gerar coisas positivas e vai te dar retorno também. Quando a gente faz o que a gente acredita, quando a gente se empenha muito no que a gente quer fazer, isso certamente vai ter um retorno, né? A gente vai conhecer pessoas, a gente vai sensibilizar pessoas, e isso vai trazer também retornos e convites legais e oportunidades bacanas. Basta a gente estar mais atento e nunca é cedo para pensar sobre isso. Gostaria então de divulgar um pouquinho, falar um pouco do meu trabalho para que a gente possa ter contato, né? O tempo que a gente tem aqui é tão curtinho, de repente a gente consegue ter um papo aí, uma proximidade. Então, sobre o trabalho que eu faço, se você ficou curioso, chama Projeto na Medida. A gente tem um Facebook, a página do projeto, né? Começou com a ideia em Resende, na região do Vale Paraíba Fluminense, e depois migrou para, né, com convênios, até com o Detran de São Paulo, a gente começou a atender o Vale Paraíba Paulista e hoje a gente está instituindo uma equipe aqui para atender a cidade e a região. Então eu me mudei para Lorena novamente para poder fazer esse trabalho. E então, se você estiver um pouco mais curioso sobre o nosso projeto, nós temos a página do Projeto na Medida. Se quiser fazer algum contato, convidar para ir na sua escola, na sua empresa, a gente também trabalha com esse público. O e-mail é projetonamedida.sp@gmail.com e o meu contato pessoal, meu contato profissional, meu Facebook é Fernanda Ribeiro. E se for um pouquinho difícil para achar, né? Meu nome é um pouco comum. O meu e-mail é fernandaribeiro_brasil@yahoo.com.br. Então, pessoal, esses são os meus contatos, o contato do projeto que eu trabalho. E se você quiser trocar ideias e compartilhar experiências, conte com a gente.